E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Os ossos secos que estavam no vale eram pessoas. E Deus pergunta para o profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ele respondeu: Senhor, tu sabes. Então disse-me ele, Deus disse para ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pensa comigo, raciocina comigo. Por que Deus mandou o profeta profetizar? Por que Deus falou para ele profetizar? Deus não poderia pura e simplesmente soprar e aqueles ossos secos se transformarem em carne e transformarem de volta em seres humanos, etc. E formar um número enorme de pessoas, ressuscitar aquelas pessoas? Não poderia fazer isso? Por que Deus não fez isso? Por que precisou de um servo para fazer isso? Por quê? Essa é a pergunta. Se você lembrar de Jesus, que chegou para uma figueira que tinha muitas folhas, mas não tinha nenhum figo, nenhum fruto, Jesus disse para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus falou para quem? Para quem? Figueira tinha ouvidos ou tem ouvidos? Eu quero que você raciocine. Jesus falou com uma figueira. Aqui ele manda o profeta profetizar, quer dizer falar, pronunciar, determinar, proclamar, para que aqueles ossos pudessem de volta reviverem. Então ele mandou falar com ossos secos. E o que significa isso em termos de fé? O que significa isso? Eu lembro que Balaão foi chamado por Balaque, um rei, para profetizar contra Israel. E Deus interrompeu, não permitiu que Balaão profetizasse contra o seu povo. Por que Deus não permitiu que Balaão não profetizasse contra o seu povo? Por quê? Porque Deus sabia, obviamente sabe, do poder da profecia, do poder da determinação. Porque profetizar significa, profetizar por instrumento, como instrumento de Deus, significa você proclamar uma bênção para as pessoas que
que estão necessitadas. Em outras palavras, abençoar não é orar. Uma coisa é você chegar e falar: ó Deus, em nome de Jesus, você apresenta a sua oração. Mas outra coisa é você chegar para a situação crítica, como os ossos secos, como a figueira que Jesus falou, porque você está determinando, essa palavra, essa profecia, ela não sai de um coração humano, ela não vem do mais íntimo do coração humano, não, ela vem do alto. Por quê? Porque ela é direcionada a coisas que não têm ouvidos para ouvir. Mas quando vem do alto, quando a palavra vem do alto, quando ela vem do trono de Deus, ela fala com as pedras. Lembra que Jesus falou: Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras? Em outras palavras, a profecia é a palavra que sai da boca de Deus, e não interessa se há ouvidos para ouvir ou não. Não interessa se são humanos ou coisas, objetos, ou pedras, ou árvores, ou ossos secos. Jesus chegou para os discípulos, mandou remover a pedra do sepulcro e disse, e de lado da boca do túmulo: Lázaro, venha para fora. Ele falou o nome de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era quem ele queria ressuscitar. Se ele falasse assim: vem para fora, todos os mortos que estavam lá dentro do túmulo sairiam dali, ressuscitariam. Então a palavra profética, ela tem o objetivo de acabar com a devastação que o diabo faz ou tem feito na vida das pessoas. E eu estou nessa fé. Eu estou na fé de, no dia 11, profetizar e abençoar vocês. Não só eu, mas todos os meus companheiros têm autoridade para isso. Porque o profeta é aquele que tem o Espírito de Deus. Tem a autoridade de Deus para fazer a vontade dele, para pronunciar a palavra que vai trazer vida.